Transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Você já ouviu falar sobre isso? Conhece alguém que tem o transtorno? Ou talvez você mesmo se pergunte, será que eu tenho TDAH? Mas o que é o TDAH? É sobre isso que você precisa saber? Então, vem comigo, que eu te explico. Olá pessoal, Elcio Lopes aqui, psicólogo, e neste canal eu abordo assuntos relacionados à saúde mental. Se você chegou aqui e ainda não é inscrito, se inscreva no canal, porque a sua ação reforça o meu comportamento de gerar mais conteúdos como esse daqui. Dito isto, vamos ao tema de hoje. O que é o TDAH? O TDAH, ou transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, é um transtorno neurobiológico cuja característica essencial do transtorno é um padrão persistente de desatenção e ou hiperatividade, impulsividade. Isso vai interferir no funcionamento ou no desenvolvimento do indivíduo. O TDAH, dentro de uma normalidade, se manifesta na infância e pode acompanhar a pessoa por toda a vida. Ele é caracterizado por sintomas de desatenção, hiperatividade e impulsividade. E essas características podem aparecer em diferentes combinações, variando de uma pessoa para outra. Para que seja melhor entendido, precisamos falar sobre as três características: desatenção, hiperatividade e impulsividade. A desatenção ocorre de modo comportamental, como divagação em tarefas, falta de persistência, dificuldade em manter o foco e desorganização. As pessoas podem ter dificuldades em prestar atenção em detalhes ou cometer erros por descuido nas tarefas escolares, no trabalho ou em outras atividades. Elas podem parecer não ouvir quando alguém fala diretamente com elas, ter dificuldades em seguir instruções ou frequentemente não finalizar tarefas. E além disso, ela pode evitar ou ter aversão a tarefas que exigem esforço mental prolongado e frequentemente perder coisas necessárias para a execução de suas tarefas ou atividades. E para reforçar, podemos exemplificar uma criança com TDAH. Essa criança ela pode ter dificuldade em manter a concentração em uma sala de aula, por exemplo, ou durante a leitura de um livro. Então, já no adulto com o TDAH, ele pode achar difícil gerenciar as suas responsabilidades no trabalho e muitas vezes esquecendo de prazo ou perdendo documentos importantes. Se você ou alguém que você conhece exibe esses comportamentos de forma persistente, pode ser um sinal de desatenção relacionado ao TDAH. A hiperatividade. A hiperatividade refere-se à atividade motora excessiva, como uma criança que corre por todo lado. Frequentemente estão se mexendo ou batendo com as mãos ou os pés, ou se remexem na cadeira o tempo todo. Elas podem se levantar em situações em que se espera que elas permaneçam sentadas, como na sala de aula, por exemplo, ou no local de trabalho. Também elas podem correr ou escalar situações inadequadas, podem sentir-se incapazes de brincar ou se envolver em outras atividades mais tranquilas ou silenciosas. Elas podem estar frequentemente a mil, como diz o adágio popular, ou agir-se como estivesse a todo vapor. Já a impulsividade refere-se a emissões de comportamentos de forma precipitada, sem premeditação, o que pode causar danos à pessoa, por exemplo, atravessar uma rua sem olhar para os lados. A impulsividade ela pode ser reflexo de um desejo por recompensa imediata ou a incapacidade de postergar a gratificação. Assim, a pessoa ela toma decisões precipitadas, decisões essas que são importantes para elas. Ela não considera as consequências, como aceitar um emprego sem avaliar as condições, tem dificuldades em esperar a sua vez, interrompe ou intromete nas conversas de outras pessoas, além de responder de modo precipitado antes que as perguntas sejam completadas. Então, esse tipo de comportamento ele pode causar dificuldade significativa na vida diária de uma pessoa, tanto de uma criança como também do ser humano adulto. Sintomas do TDAH: desatenção, dificuldade em prestar atenção a detalhes. Frequentemente, então, essa pessoa ela comete erro por descuido nas atividades escolares, no trabalho ou em outras atividades. Ela vai ter dificuldades em manter a atenção. Em tarefas, atividades lúdicas, a pessoa ela tem dificuldade em manter essa concentração que é exigida dela nesse momento. Ela não parece ouvir quando alguém fala diretamente, mesmo na ausência de uma distração
óbvia, a pessoa ela pode parecer que não está ouvindo aquilo que o outro está emitindo. Ela tem dificuldade em seguir instruções, ela não consegue concluir tarefas escolares, domésticas ou no trabalho. Ela tem dificuldade em organizar essas atividades, então a pessoa ela não consegue gerir o tempo, organizar-se. Ela evita e reluta em se envolver em tarefas que exigem esforço mental prolongado, como trabalhos escolares ou deveres de casa, por exemplo. Ela perde coisas necessárias para tarefas e atividades, como materiais escolares, lápis, livros, ferramentas, carteiras, chaves, documentos, até mesmo os óculos. Ela é facilmente distraída por estímulos externos. Há também o esquecimento em atividades diárias, esquecem de compromissos, tarefas diárias, de pagar uma conta, por exemplo. Então esses são os sintomas de desatenção. Mas há também os sintomas de hiperatividade e impulsividade, que são a agitação ou batimento com as mãos ou os pés. Então, frequentemente essas pessoas elas mexem as mãos ou os pés, elas se remexem numa cadeira, ela deixa o assento em situações em que se espera que permaneça sentado, como na sala de aula ou no escritório, por exemplo. Ela corre ou sobe em lugares inapropriados. Em adolescentes ou adultos, pode haver apenas uma sensação de inquietação. Essa pessoa fica a todo vapor ou muitas vezes a 1000 por hora, é como se estivesse ligado em um fio 220 ou no motor. Ela fala de forma excessiva, ela responde de forma precipitada antes que as perguntas tenham sido completadas. Ela conclui a fala dos outros sem conseguir aguardar a sua vez de falar. Ela tem dificuldade em esperar a sua vez, como aguardar em uma fila. Interrompe ou se intromete em conversa ou jogos de outras pessoas. Pode também utilizar algo de outra pessoa sem pedir a permissão. Quando adolescentes ou adultos podem intrometer-se naquilo que os outros estão falando ou fazendo ou realizando. O que não é o meu objetivo aqui, intrometer no seu pensamento. Mas nesse ponto eu preciso saber o que você está achando dessa explicação. Era desse modo que você conhecia ou você já tinha ouvido falar sobre esse transtorno? Escreva aqui embaixo, eu quero saber qual é a sua opinião. Diagnóstico do TDAH. O diagnóstico do TDAH é clínico. Ele é feito por profissionais de saúde mental como psicólogos ou psiquiatras. Um dos caminhos para o diagnóstico são os parâmetros apresentados no Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais, o famoso DSM-5, que inclui a presença de 6 ou mais sintomas por pelo menos 6 meses em um grau de inconsistência com o nível do desenvolvimento e tem impacto negativo diretamente nas atividades sociais, acadêmicas ou profissionais. Isto é, os sintomas devem ser apresentados em 2 ou 3 ambientes. Por exemplo, casa, escola, trabalho. E sempre é bom lembrar que para os indivíduos adolescentes mais velhos ou adultos acima de 17 anos, pelo menos 5 sintomas são necessários, tanto de desatenção como de hiperatividade e impulsividade. Todavia, é importante destacar que o diagnóstico do TDAH não é baseado em um único manual ou teste. Os profissionais consideram uma combinação de informações, incluindo entrevistas com os pais, professores e a própria pessoa, e além de questionários e escala de avaliação ser incluída para que se consiga esse diagnóstico. É um processo cuidadoso que busca descartar outras condições que possam estar causando também esses sintomas. Impactos do TDAH na vida cotidiana. O TDAH pode ter um impacto significativo na vida diária de uma pessoa. Para crianças, por exemplo, pode afetar no desempenho escolar e nas interações sociais. Elas podem ser vistas como crianças preguiçosas ou desobedientes por não conseguirem seguir instruções ou completar tarefas. E isso pode levar a uma baixa autoestima e problemas emocionais. Além disso, apresentam probabilidade de desenvolver o transtorno de conduta quando adolescente e de personalidade antissocial na fase adulta, o que aumenta o risco de transtornos por uso de substâncias e, consequentemente, a prisão. Para os adultos, o TDAH pode afetar a capacidade de se manter no emprego, por exemplo, gerenciar finanças pessoais, manter relacionamentos estáveis e lidar com as demandas diárias. A impulsividade pode levar a decisões precipitadas e a desatenção pode resultar em esquecimento, cujo resultado dessas ações podem acarretar em infrações das leis de trânsito, por exemplo,
lesões, discórdia em relações familiares e interações sociais. As relações com pessoas mais próximas costumam ser conturbadas devido à rejeição que esse tem pelo indivíduo com esse transtorno. Então, é uma complexidade de resultados negativos que são gerados em função do TDAH. No entanto, com tratamento adequado e estratégias de enfrentamento, muitas pessoas com TDAH conseguem levar uma vida produtiva e satisfatória. Tratamento do TDAH. O tratamento do TDAH é multifacetado e ele pode incluir medicação, terapia comportamental, intervenções educacionais, além, é claro, do apoio psicológico. Os medicamentos mais comuns são os estimulantes, como o metilfenidato e as anfetaminas, que ajudam a melhorar a concentração e a reduzir a hiperatividade e a impulsividade. No entanto, a decisão de usar a medicação deve ser feita em conjunto com um profissional da saúde pelo fato de considerar os possíveis efeitos colaterais. Então, ele vai ministrar a dosagem correta para cada situação. Além dos medicamentos, a terapia comportamental pode ser extremamente útil. Ela vai ajudar as pessoas com TDAH a desenvolver habilidades para lidar com os sintomas, organizar a sua vida de melhor maneira e a melhorar as suas interações sociais. Intervenções educacionais também são importantes, especialmente para crianças com idade escolar, porque elas podem necessitar de adaptação no ambiente de aprendizagem para atender às suas necessidades. O apoio psicológico, como a terapia cognitivo-comportamental, a TCC, pode ajudar tanto criança como adulto a lidar com os desafios emocionais associados ao TDAH. A TCC ela vai focar em mudar os padrões de pensamentos negativos e desenvolver estratégias práticas para gerenciar esses sintomas. Diante do exposto, ainda existem muitos mitos sobre o TDAH. E nesse sentido, eu vou desmistificar alguns agora, mas não sem antes você desmistificar essa ideia de deixar o seu like somente lá no final do vídeo. A verdade é, você pode deixar o seu gostei agora. Ah, já fez isso? Então vamos prosseguir para os mitos e verdades. O mito número 1. TDAH é apenas uma desculpa para o meu comportamento. O TDAH é um transtorno neurobiológico reconhecido pela comunidade médica e científica. Ele afeta a capacidade de uma pessoa de regular a sua atenção e impulsividade e muitas vezes seu nível de atividade. Então veja que o diagnóstico é baseado em critérios clínicos definidos e envolve uma avaliação abrangente. Pessoas com TDAH não escolhem ter dificuldade de atenção ou controle comportamental. Essas dificuldades são sintomas de uma condição médica ilegítima. Mito número 2. TDAH só afeta a criança. Olha, embora o TDAH ele seja frequentemente diagnosticado na infância, ele pode persistir também na vida adulta. Muitos adultos com TDAH podem nunca ter sido diagnosticados na infância. Os sintomas podem mudar com o tempo, mas problemas como atenção, impulsividade e hiperatividade podem continuar a afetar os adultos, impactando seu desempenho no trabalho, nos relacionamentos e em outras atividades da sua vida cotidiana. Mito número 3. Pessoas com TDAH não conseguem prestar atenção em nada. Olha, pessoas com TDAH podem prestar atenção especialmente em atividades que acham interessantes para ela ou que são estimulantes. A dificuldade está em regular e manter a atenção em tarefas menos estimulantes ou repetitivas. Isso se chama atenção seletiva ou hiperfoco, onde as pessoas podem se concentrar intensamente em uma tarefa por longo período de tempo, mas têm dificuldade em se concentrar em tarefas que sejam para elas desestimulantes. Mito número 4. O TDAH é causado por má criação dos pais. O TDAH não é causado pela educação dos pais. O TDAH é uma condição com forte base genética e neurobiológica. São fatores ambientais que podem influenciar a gravidade desses sintomas, mas não são a causa principal do transtorno. Pais de crianças com TDAH podem enfrentar desafios adicionais, mas a causa do TDAH é complexa e envolve múltiplos fatores, incluindo diferenças na estrutura e função cerebral. Mito número 5. Medicamentos para TDAH são perigosos e levam ao abuso de substâncias.
Medicamentos para o TDAH, como estimulantes, são seguros e eficazes, quando usados conforme a prescrição médica. Eles são rigorosamente monitorados por profissionais de saúde, eles ajudam a melhorar os sintomas do TDAH em muitas pessoas. Embora haja preocupação sobre o abuso de substâncias, estudos mostram que tratar o TDAH adequadamente pode reduzir o risco de abuso de substâncias em comparação com o não tratar o transtorno. Desmistificar essas crenças errôneas pode ajudar a promover uma melhor compreensão e apoio para indivíduos com TDAH. Para concluir, o TDAH é um transtorno complexo que afeta milhões de pessoas em todo o mundo. Compreender o que é o TDAH, como ele se manifesta e quais são as opções de tratamento pode fazer uma grande diferença na vida daqueles que convivem com esse transtorno. Se você suspeita que você ou alguém que você conheça possa ter o TDAH, procure a ajuda de um profissional da saúde mental para que você possa então obter um diagnóstico adequado e explorar as opções de tratamento. Bom pessoal, nesse vídeo eu falei sobre o que é o TDAH, eu espero ter contribuído para o seu entendimento. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar o seu gostei, se inscreva no canal, ative as notificações para não perder nenhum conteúdo novo. Deixe os seus comentários e suas dúvidas aqui embaixo e me diga se você gostaria de ver mais vídeos sobre saúde mental como esse daqui. Abraço, vejo você!